Boa tarde, boa noite, bom dia. Ninguém sabe que horas vocês estão vendo esse vídeo, né? Mas sejam bem-vindos à primeira roda de conversa literária. E o nosso tema de hoje são os precursores do modernismo. E para a gente trazer essa temática, nós escolhemos a obra Clara dos Anjos, do autor Lima Barreto. Eu vou contextualizar aqui para os meus amigos, mais ou menos, todo mundo aqui leu Clara dos Anjos, né, certamente. E antes disso, nós iremos nos apresentar para vocês aí de casa. Oi, sou a Nicole. Eu sou o Pedro. Eu sou a Sâmia. Eu sou a Cássia. E nós somos alunos de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal do Acre. Atualmente nós estamos no 7º, 8º período. A gente está cursando. O importante é estar cursando, né? Sobre isso. E a gente vai falar um pouco sobre a obra, né? Clara dos Anjos, ela traz uma problemática muito grande, que ainda é uma problemática nos dias de hoje, infelizmente, que é o machismo, né? Que é onde a mulher se encontra na sociedade. Isso. O que a mulher está destinada a seguir, né? Assim, a obra, ela é muito explícita quando ela fala do matrimônio, quando ela fala da mulher ser submissa ao homem, ao seu homem, ao homem que, enfim, aos outros homens até que nem são seus maridos, né? A gente tem uma cena muito clara na Clara dos Anjos, quando... Clara em Clara, né? Clara em Clara. Na Clara dos Anjos, que ela precisa servir o pai e os amigos do pai, né? Ela precisa levar o café, fazer a janta e tudo mais. Então, assim, a figuração do feminino, ela tá em um problema, né? Ela é um problema dentro da obra, assim como ainda hoje, né? E ela não é... Pode falar. E isso era bastante evidenciado, como a Sâmia já falou, né? Porque é no século XX. Então, essa questão do machismo era muito pertinente, né? E hoje a gente ainda já está tentando desconstruir, mas antes era muito mais... Muito pior. É isso. Muito acentuado, né? Isso. Como eu ia falar, eu concordo totalmente com o que tu disse. A obra, ela não só representa, ela não só apresenta, ela demonstra, né? Isso não é uma coisa fantasiosa, isso não é uma teoria de que existe esse machismo. Isso é uma coisa do cotidiano, né? Mesmo que Clara dos Anjos receba o nome do livro, receba o papel de protagonista, ela nunca foi protagonista. Se a gente tem no início da história, por exemplo, né, e aí a gente já fala do narrador, que o narrador tem um papel muito importante nessa história, né? No início da história, o protagonista é o pai, e ela só vai aparecer na 6ª página. E só vai aparecer num papel de servência, né? Você vai aparecer no papel de que ela é serventia, ela é filha dele, foi servir um café, né? E o narrador, ele é muito bom em descrever isso, por quê? Porque, por exemplo, né, o narrador é um narrador heterodiegético, né? Então a gente sabe que por ele se afastar da história, ele vai fazer essas intrusões, né? Ele vai se meter um pouquinho, e ele fala, por exemplo, que o Joaquim, né, que é o pai da Clara dos Anjos, ele sai de Diamantina, vai para o Rio de Janeiro, 3 meses depois se casa e tem uma filha. Então a gente tem uma introdução de 3 pais. A filha única, gente. Que sobreviveu, né? Que sobreviveu, era de 4 irmãos. E tipo assim, ele sai de lá, é o protagonista, 3 meses depois se casa e tem uma filha, e continua falando sobre ele. Então nem a mulher nem a filha tem um papel principal na história, que é delas, né? Ninguém conta como que ele conheceu a mãe dele, o que a mãe dele fazia, ou a mulher dele, desculpa, como que foi esse encontro, como eles se conheceram. É sempre a partir do papel dele, né? Da visão dele, do protagonismo dele. Joaquim. E aí vocês falaram do contexto, né? Eu e a Cássia, a gente estava conversando do contexto político que aconteceu essa obra, né? A ideia principal do livro é falar do lugar da mulher no século XX, no início do século XX. E no início do século XX, o Rio de Janeiro, ele estava passando por diversas situações, né? A Cássia falou pode falar, do café com leite, né? É interessante a gente pensar um pouco sobre essa questão de transição de tempo e a parte geográfica da obra, né? Porque o Joaquim, ele vai sair de Diamantina, né? Minas Gerais, e vai para o Rio de Janeiro, né? E lá, quando ele chega lá, é que ele vai, né, se estabilizar, enfim. E aí ele ele não tem dinheiro suficiente, né, para comprar uma casa, né? Ele vai financiar, e aí é que a gente vai ter o cenário dos subúrbios, né? Que ficou no Rio de Janeiro. Naquela época nós temos a parte central, que era organizada, e a gente tinha os subúrbios, que a gente pode lembrar também do Cortiço, né? Da obra do Cortiço, que retrata um pouco sobre a questão de uma casa em cima da outra, a questão das favelas. Um amontoado de pessoas vivendo sobre a mesma sociedade. Em condições precárias, né? Vivendo com o mínimo, sem saneamento básico,
por exemplo, as condições dele eram péssimas, compartilhando coisas, né? E aí a gente já vai entrar em outro ponto, que é a questão da luta de classes, essa divisão de classes da época. Lembrar de como que a força política era forte. Naquela época o exército tinha um poder maior, então assim, as influências. E a família do Cassie Jones, a mãe dele se vangloriava por ter um irmão que fazia parte do exército. E amiga, é interessante nessa parte, fala sobre a questão política, durante toda a obra, e isso eu achei interessante, as metáforas que o narrador utiliza, né? Porque a gente tem, por exemplo, na chácara, as louças portuguesas, na estátua de louça portuguesas, na verdade. Só que tá quebrando um braço, tá sem a cabeça, tá sem o outro braço. Quem financia a ida para o Rio de Janeiro é um inglês. Sim. Então, a questão da política é muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente tem um vangloriamento do militar do Brasil, né, do país, a gente tem uma influência muito forte ainda da Europa. A gente tem, por exemplo, a modernização espelhada em Paris. A gente tem o inglês que representa o dinheiro inglês financiando muitos trabalhadores. A gente tem Portugal, que acabou de deixar de ser colônia, de ser principal metrópole do Brasil, né? E ainda tem muitos laços ligando. Então, eu achei interessante também essa questão da política. Ao mesmo tempo que a gente tem um ufanismo na parte militar, e aí ele fala também da revolta armada, que foi um acontecimento militar muito importante, né, para aquela época. E ao mesmo tempo que a gente tem esse ufanismo no Brasil, a gente tem essa influência direta da Europa. Ainda, né? Que é quebrado ali mais quando a gente entra no Manifesto da Poesia para o Brasil, né? Esse estigma de idealização, de ter a Europa sempre como referência, de a gente querer se igualar à Europa, ela só é assim meio que rompida na Semana de Arte Moderna. A tentativa, mais ou menos, exatamente. Né? Porque tem a tentativa. Quando há tentativa, não é um rompimento geral. É diferente. Nós vamos tentar ter uma marca, né, nossa, exatamente. A questão do nacionalismo, exatamente. né, de valorizar realmente, mas que também é engraçado porque a questão dos subúrbios, ela não foi um planejamento, não foi algo preparado, foi algo que foi acontecendo pelas condições que a época ofereceu e acabou se tornando um símbolo, né? As favelas do Rio de Janeiro são muito famosas. Então, quando alguém vem visitar, os turistas querem conhecer as favelas, se tornou um símbolo, mas não foi um símbolo preparado, não foi um ponto turístico, por exemplo, pensado. Então, virou uma característica, esse nacionalismo ele começou a existir, mas, digamos, sem um planejamento adequado, né? Exatamente. Porque uma coisa é você, como vocês estão falando do modernismo, né? Qual que foi a diferença entre essa obra e uma coisa sucessora, né? Que veio depois. Que veio depois. Nessa obra a gente percebe que a influência, ela não é uma influência saudável, ela é uma influência de poder. Enquanto no modernismo a gente tem, por exemplo, os poetas que foram para a Europa, aprenderam, digeriram tudo aquilo, o Oswald, né? e ruminaram a literatura brasileira, não é? Não vou falar ruminar porque é uma coisa muito pejorativa, mas eles absorveram tudo aquilo da Europa e criaram algo brasileiro. Não foi trazer tipo assim, tem modernismo na Europa, eles estão escrevendo desse jeito, vamos escrever desse jeito também. Não, eles foram que eles trouxeram essa arte, falaram, eles estão escrevendo dessa forma, mas a gente vai escrever de acordo com a nossa realidade, né? Então é interessante essa relação de poder que existe, né, entre o precursor pré-modernista, né, na obra, e o modernismo, que é o seu sucessor, né, seu movimento. E retomando um pouco para essa questão de intertextualidade, eu estava conversando com a gente estava conversando, né, e a Nicole falou da interferência, né, da ligação com a Macabeia, que é a obra da Clarice, né, a Clarice ela vem no modernismo na terceira geração. E já tem essa relação. Essa obra do que a gente escolheu, Clara dos Anjos, ela é uma obra muito atemporal. E eu acredito que a gente fez essa escolha por ser uma obra atemporal. Tudo isso não acabou aqui. Exatamente. As lutas de classe ainda estão muito presentes nos dias de hoje. Hoje a gente vê uma discrepância muito grande entre as classes sociais, principalmente no nosso país. A gente dá 2 passos, a gente está aqui, digamos, no luxo, dá 2 passos e a gente está vendo a miséria. Então, assim... E é bem igual na Clara dos Anjos. É tipo assim, se você tem um muro, existe uma foto que percurso na internet. Tem um muro que de um lado é a favela e de um lado é um prédio extremamente luxuoso. O próprio cortiço tem uma ilustração que faz esse contraste, né? Tem a ilustração mostrando, né, a parte central
né, mais elitizada, e a parte da favela, né, os contrastes. Exatamente. E agora trazendo um pouco, retomando aquela ideia da intertexto, né, e como a gente pode inferir outras obras da literatura, a gente conversando aqui antes de começar a gravação dessa roda, a gente inferiu de Macabeia, né? A Macabeia, ela está presente na obra da Clarice. Qual o livro mesmo? Macabeia, Hora da Estrela. Hora da Estrela. E a Macabeia está inserida, e a gente fez essa comparação. A Clara parece muito com a Macabeia em diferentes aspectos, em mesmos aspectos, diferentes aspectos. A Nicole vai falar um pouco mais, também, né, pra gente. Essa questão do regionalismo é muito presente nas duas obras. Por quê? Porque Macabeia, ela sai do Nordeste, né? Vai para o Rio de Janeiro, assim como o Joaquim dos Anjos. Ele está em Minas Gerais e ele vai para o Rio de Janeiro à procura de uma vida melhor. Urbana, né? Uma vida Moderna. urbana, isso. Então a gente partiu desse princípio, né? Além das características que parecem tanto da Macabeia quanto da Clara dos Anjos, essa questão do regionalismo é bem presente nessa intertextualidade dessas duas obras. E quando a gente... Perdão. Não, é só para complementar, né? Quando a Nicole fala que a Macabeia e a Clara aparecem, é na ingenuidade, Isso. é na posição das meninas que não foram, como a gente já falou, das meninas que não foram ensinadas a lutar pelos direitos, até fala, né? Porque era tudo muito monótono, era tudo muito igual. Você tem que nascer, você tem que obedecer, você tem que ficar silenciada. E assim, eu tava vendo algumas coisas, até comentei com o Pedro, que eles falavam que a Clara dos Anjos, ela representa uma classe inteira. Isso. De pessoas que estão submissas. Ela representa as mulheres. Exatamente. Né? Ela era apática. Tudo acontecia com a Clara, ela não sabia o que fazer, o que agir, porque ela não foi ensinada, né? Então ela trazia isso. Ela não tinha. Ela era apática de tudo, da vida, né? E pegando esse gancho, eu lembrei agora, foi exatamente agora, de uma obra da Jane Austen, que é Orgulho e Preconceito, que o maior objetivo da mãe das meninas é casá-las. Né? Então, assim, ela passa a obra todinha tentando arranjar casamento para as filhas. E naquela época era assim, a Clara dos Anjos, o ensino dela era em casa, ela só saía com uma amiga de confiança da família. Que era bem mais velha. Exatamente, né? que era viúva, né? E tem até a questão que a gente discutiu muito, a gente discute muito, ainda mais como a gente é professor, né? Como o papel da mulher educadora era daquele jeito. Então, assim, se a mulher envelhecia e não se casava, ou ela virava professora, porque ela não podia se casar, ou ela era aquela velha solteira que ajudava as mais novas, nananana. E isso é muito presente. E uma coisa que voltando da Macabeia, né, que eu tinha conversado com a Nicole também, sobre a questão da apatia da Macabeia. Só que durante todo o texto, né, das duas obras, a Hora da Estrela nunca foi a hora da Macabeia, só foi quando ela morreu. Isso. E a Clara dos Anjos a mesma coisa. Só né? foi no final, Só quando foi ela no se final. reconhece, né? Exatamente. E quando a gente fala desse final, quando a gente fala dessa... porque é um final inacabado, né? Quando a gente aprofunda mais, a gente vê que o final de Clara dos Anjos é um final inacabado. O Lima Barreto, trazendo um pouquinho para como ele terminou essa obra, ele não terminou. E aí a gente vê a escrita do Lima Barreto, a gente pode ver como que ele rompeu a escrita com o tradicional. O que antecede o modernismo, até os precursores do modernismo, é o romantismo. É aquela linguagem mais rebuscada, é o parnasianismo, né? É aquela linguagem mais rebuscada, a arte pela arte, poucas pessoas entendem. E o Lima Barreto, ele traz denúncia, ele traz uma linguagem mais formal, né? Mais usual para o dia a dia. Então, assim, ele rompe com aquilo que estava presente até os dias de hoje. Uma linguagem mais coloquial, né? Exatamente. Então, o uso da linguagem é muito importante, porque quando você vai trazer problemáticas tão grandes e tão importantes, você tem que fazer que o máximo de pessoas reconheçam. O máximo de pessoas reconheçam essas denúncias dentro da obra, né? Essa obra, ela é uma denúncia. Então, assim, pensando naquela época, como que uma pessoa pobre, uma pessoa negra, como ele representa, né? Tem bastante essa questão na obra dele. Como que uma pessoa pobre, negra, ela vai ler um livro, por exemplo, Clara dos Anjos, com uma linguagem rebuscada, sendo que ela não tem esse acesso ao ensino. Então, justamente sobre isso, né, trata também porque a linguagem dele é bastante coloquial, é bastante fácil de entender. E é justamente porque ele faz essas denúncias. Então, é para que todos tenham, de certa forma, um acesso. E usando a linguagem como arma, né? Isso. Usar a linguagem. Quando eu vejo algo que tá falando sobre mim, e eu vejo como que ele pode, porque a Clara dos Anjos, ela termina reconhecendo. Então, outras meninas da época talvez leiam isso, reconheçam, mas não, elas vejam aquilo como uma forma de mudar, de não ser igual, de não terminar como a Clara, grávida, não sabendo onde está
até sabe, mas ele um pouco vai fazer por ela, né? Quando deixa ela grávida. Então eu acredito que essa linguagem é o que traz essa identidade, né, mais do Brasil e trazendo de novo, Outros sempre Brasis, recaindo, né? outros Brasis trazendo de novo o Manifesto da Poesia para o Brasil e a contribuição de Milionários de todos os erros. Milionários de todos os erros, né? Que E a literatura faz isso, né? A literatura ela nos faz refletir sobre situações, né, da sociedade, políticas, culturais. A literatura faz isso, Que né? não necessariamente são da nossa época, né? E como é atemporal, eu também recordei hoje, por exemplo, nos noticiários, a gravação está sendo hoje, né? Especificamente hoje, nesse dia. E a gente tem, por exemplo, o exemplo do Afeganistão, né? Dessa tomada do Talibã, em que as mulheres, né, já vão ter que voltar a ser silenciadas. Elas não já estavam mais usando aquelas roupas. E até tem um exemplo bacana de uma jornalista, que é brasileira, que acho que foi no domingo, ela estava fazendo a entrevista normal, né, sem aqueles aparatos, que eu não vou saber realmente falar o nome. Burca, não? A burca. E normal. E hoje, quando ela já foi pro ao vivo, ela já estava com toda aquela roupa. Então, como que isso é recorrente nos dias de hoje, né? Como que essa obra, quando a gente vai analisar, ela consegue ser atemporal, né? A gente perceber que Lima Barreto já falava sobre aquilo e a gente está vivenciando. Não só Lima Barreto, né? Exatamente. Se a gente pega uma obra, sei lá, a gente pega Machado de Assis. Sim, com certeza. A literatura, quando ela é boa, né, quando ela é de qualidade, ela vai ser atemporal porque ela vai falar do ser humano. Do ser humano. Né? De problemáticas da sociedade. E de nós mesmos. Né? E isso revela né? Isso revela a importância de que nós estamos aqui em uma roda de conversa falando sobre esses assuntos, né? Assuntos que são importantes, assuntos que merecem uma visibilidade, porque até então essa literatura negra ela não é tão trabalhada nas escolas. É vanguardista, né? Exatamente. Isso é novo, isso é um aspecto que abriu portas, né? Para que o Lima Barreto correu para o modernismo poder caminhar em cima, né? É basicamente isso. Porque essa é a ideia, né? Quando a gente fala de precursores, são as pessoas que meio que permitiram, né? Que permitiram que acontecesse, né? Impulsionaram que o modernismo acontecesse, né? A gente tem Machado, a gente tem Raul Pompeia, a gente tem Lima Barreto. Eles impulsionaram para que Oswald e para que Mário fossem para a Europa, como o Pedro falou. Estudassem e tudo mais e trouxessem, né, que fizessem a grande revolução, que para mim a semana de 22 é uma grande revolução. Sem dúvida. É uma questão de busca, assim, as pessoas, eles queriam identidade. Eu não aguento mais ver uma coisa tão distante do que eu vivo. Um tapa na cara, né? Foi assim, a semana de 22 trouxe isso pra gente, graças a Deus, né? Que eles foram com essa ideia de eles não desprezaram, ninguém desprezou a arte da Europa. A gente teve base em a arte da Europa, mas a gente queria algo nosso. Com certeza, a nossa identidade, né? Então, retomando tudo que a gente falou, Clara dos Anjos é uma linguagem simples, é uma linguagem que todo mundo consegue compreender sem muitos esforços, né? Gírias, né? Gírias, sim. Outra coisa que eu acho bastante legal a gente falar, lendo alguns artigos, na época, o Lima Barreto, ele fez escolhas de palavras, gírias e tudo mais que não eram muito usuais, então causou estranhamento, né? Ele fez isso propositalmente, com certeza, para assustar mesmo, para fazer assim... Tem aquela quebra do tradicional. Novamente aquela quebra do tradicional. Mas é partindo disso que essa obra também ela nos permite interpretações. Isso. É como a gente fala, cada pessoa pensa de uma forma e traz essa subjetividade, né? Uhum. Sim, essa obra, ela por ser muito complexa, ela permite, como a Samia já falou, né? Já mencionou essas possíveis interpretações, certo? Então, assim, cada pessoa ela pode ter a sua interpretação a partir da obra. Tem muita metáfora, né? Isso. Tipo assim, eu não sei se é loucura, mas pra mim, né, quando ele vai escrever, durante toda a obra, ele fala muito do antigo e do novo, né? Tem a flauta, que era uma coisa em ascensão, depois não servia de nada. Tinha a chácara, que era uma chácara linda, que o Rio de Janeiro antigamente era coberto de relva, não sei o quê. É relva? Sim. Até... Relva. E que hoje em dia não tem porque é velho. Então, pra mim, por exemplo, a flauta, ela representa essa transição de uma economia, né, escravagista que fala, né? Escravista. Escravocrata, enfim.
essa economia baseada na escravidão. E por estar muito próximo ainda Muito da próximo. abolição da escravatura, que Isso. foi em 1888. E o Brasil né? nunca aboliu os escravos. Sim, O Brasil sim. libertou a própria sorte, né? E aí, por exemplo, a gente tem essa economia que era super, hiper, mega valorizado. Então a mão de obra, mesmo que de forma objetificada, né, o negro mesmo como forma objetificada, ele era valioso, até em forma de dinheiro, né? Os escravos eram valiosos. Isso. E de uma hora para outra, quando a massa, quando a elite não via mais uso, virou uma coisa decadente, não servia mais para nada. E essa palavra que ele usa lá, não servia mais para nada. Se você tinha um ofício de flauta, e o próprio Joaquim era conhecido como o primeiro flautista, não sei o quê, tanto faz. E o próprio Joaquim, ele é inerte, porque falam que ele aprendeu a tocar algumas polcas com a flauta e só isso. Mesmo tendo talento, só isso. É como se ele não tivesse essa visão de ambição, de crescer assim na vida. Entendeu? Todos eles não tinham, não né? tinham, Eles não eram se muito reconheciam conformados. assim. Isso. E isso é muito explícito no texto, né? Que todos eram muito conformados com a realidade que tinham. Joaquim era carteiro? Joaquim era carteiro. Joaquim Ele era foi carteiro. flautista, carteiro. Isso. Então, assim, era tipo assim, eu estou satisfeito com a minha vida, é isso e pronto. E quando a gente fala de subjetividade, esse assunto de estar satisfeito no local é muito polêmico, eu acredito, né? Porque assim, nós somos pessoas diferentes, nós temos vivências diferentes, nós temos pensamentos diferentes. Então eu não posso achar que isso era assim, para ele não era conformismo, para ele era o que havia. Então a interpretação dele era a única forma que havia. E pra gente não. Só que aí tem uma problemática, porque a gente tem que pensar por que pra ele era certo. Sim. Era certo porque ele achava que, eu tenho Porque um ele foi emprego, eu tô ensinado. vivendo bem. Não, é porque Não. ele não tinha possibilidade de futuro. Não tinha outra visão, Sim, exatamente. entendeu? Tem que uma pessoa de Diamantina, uma pessoa negra, que não se formou em nada, que não buscou mais nada, conseguiu um emprego, conseguiu uma casa, caramba, uma casa que, tipo assim, é no fundo de uma rua, que mora 50 mil pessoas, mas é uma casa. Exatamente. Quando eu trago essa problemática, eu ainda estabeleço muito com os dias de hoje, né? A gente vê muitas pessoas falando, mas poderia estar estudando. Pra gente é fácil, a gente teve a oportunidade de estudar, a gente foi ensinado, a gente teve acredito que assim, a maioria teve acesso à educação, mas para a pessoa que mora na periferia, que é esquecida, né? Gente, está esquecida. A pessoa está esquecida, o governo esquece, a sociedade esquece, a gente fala, a gente se revolta, mas infelizmente às vezes a gente esquece essas pessoas também. É justamente aquele ponto que eu falei sobre as coisas acontecerem no acaso. Imagine se o Joaquim não tivesse recebido esse convite para ir para o Rio de Janeiro. Do inglês, né? Então, como essas oportunidades surgiram, né, para essas pessoas e o acaso levou ela, né, a essas condições. E se não tivesse levado, qual seria o rumo, o destino que, né, o Joaquim teria tomado? E o que a gente percebe é 1 em 1 milhão. Então, assim... E ele não tinha nada a perder também, Ele não né? tinha nada a perder. Então, ele se jogou e foi, entendeu? Acho que outro ponto importante que a gente não pode esquecer, no início da obra também fala, é sobre uma questão religiosa. Nós estávamos falando sobre identidade, nacionalismo e lembrando que a atual configuração, né, estrutura da sociedade brasileira, ela foi concebida com a forte influência da Igreja Católica, né, era a religião principal. E aí nós vamos ter um contraste, né, que é os bíblicos, que eles chamavam. Sim, os bíblias, né? Exatamente, os bíblias. E aí essa parte também fala muito lá sobre a religião, sobre os padres. E o Joaquim não era uma pessoa religiosa. Sim. O pai da Clara não era uma pessoa religiosa. Mas Deus me livre de não batizar o filho. Eu amo essa situação. Porque ele fala assim, Exatamente. o brasileiro, se ele precisa desencalhar, se ele precisa de alguma coisa, vai na feitiçaria. Se ele precisa se curar, ele vai no espiritismo. Mas Deus me livre não batizar a criança na igreja católica, que vai ser Ele pagão. é muito sarcástico, Ele é né? muito sarcástico. Esse narrador é Irônico. assim, É rico. Até Essa o próprio é título, Clara dos Anjos, é irônico. E foi isso que eu li, eu estava comentando com o Pedro, a ironia do Lima Barreto em tratar esses assuntos. Clara dos Anjos. A Clara não era Clara e nem dos Anjos. Ela era muito Ela genuína, era. ela era genuína e foi com... corrompida. A gente pouco falou do Cassi, né? E que na obra, Graças a Deus. graças a Deus que a gente pouco falou dele, mas na obra, basicamente, ele se torna um protagonista.
né? Assim, ele se torna, como o Pedro falou, a protagonista, o nome da obra carrega Clara dos Anjos, mas ela só é vista ali no final e ele acontece na obra. Uma mulher se mata por causa dele no começo, por causa dele assim, né? A mulher como sempre a mulher refém, né? Exatamente. A história o enredo da história ele vai acontecendo, né, com os trâmites, vai contando todas as falcatruas do Cassie Jones, do que ele faz com as mulheres e vendo a Clara como submissa, como refém. E ela totalmente... Só mais uma, né? Exatamente, ingenuína. Tanto que quando é na festa de aniversário dela, que o Cassie vai e depois tem uns comentários sobre ele que vão tentar alertar os pais dela, ela chora no quarto. É o primeiro contato que ela tá tendo com o Cassie. E nesse primeiro contato ela já se vislumbra, né, com aquilo, justamente por essa proteção dos pais, essa genuinidade, né, do casamento. Então, e aí ela começa a chorar, porque os pais dela dizem que ela não vai ter mais contato com ele. Que ele nunca mais vai colocar os pés naquela casa. Então, como é muito rápido, né, essas relações, como que a Clara desperta uma paixão. E é justamente por ela ter tudo, por ela sempre ter o amor dos pais. Então ela acha que vai ter o amor dele. Por que não? Porque que se eu sou mimada pela minha família, porque estranha quando não é mimada por alguém que não é de fora. Sim. E essa obra... E essa, como a Cássia já falou, né, essa ingenuidade que ela tinha, porque assim, Cassie, ele era a personificação do diabo. Mas era isso mesmo, gente, era isso mesmo. Ele aprontava tudo, Nem o pai aguentava ele. Nem o pai dele suportava as coisas que ele fazia, né? E assim, é como se o hobby dele fosse fazer isso com as mulheres, entendeu? E exatamente isso é um hobby, né? Tipo assim, uma pessoa, eu vou ficar com aquela pessoa ali. Ele sempre estragar a vida dela. E como se isso é comum, né? Se naturaliza. Isso, é o famoso cafajeste, né? Ele assim, nos dias atuais. Estranho. E hoje ainda tem muito isso, gente. Tem as pessoas que chegam, escolhem a vítima, né? Acaba com a vida da mulher. E se vangloria, né? E se vangloria por isso, sai como garanhão, entendeu? Sim, então, como isso é presente na história e como é uma crítica bastante E como pertinente. Ninguém naquela época tinha coragem de repreender. Porque tinha um pai que era contra, né? Mas tinha uma mãe que passava a mão na cabeça do filho. Por causa da honra da família, né? A gente entra num ponto que... Eu acredito que todos os pontos que são abordados nessa época, hoje em dia, ainda são muito polêmicos. Quando a gente fala do machismo, quando a gente fala do abandono paterno, né? Porque é uma problemática muito grande. Quando a gente fala dos pais sobreprotetores... Do aborto até também, né? Do aborto. A mulher queria fazer um aborto, só que a mãe não permitiu. Sim, então assim, são assuntos muito pertinentes que ele traz todos juntos dentro dessa obra, né? E aí assim, acredito que não existe um culpado pela sobreproteção dos pais, mas que eles não pensavam que a gente não vai estar sempre aqui pelos nossos filhos, né? Ninguém é eterno, todo mundo um dia morre. Então assim... Desculpa te interromper, mas é interessante falar sobre essa culpa dessa superproteção dos pais, porque a gente fala dessa problemática, mas esquece também do medo deles. Sim. Por que eles eram superprotetores? Sim. Com certeza. Porque eles já sabiam como é que a sociedade ia tratar a Clara. Ele já sabia dos possíveis, por exemplo, os preconceitos. Como ela foi tratada no final da obra. Exatamente, já E sabia. assim, então, eu acho que a gente traz essa problemática, mas também pensar nesses pais, né? Pensar por que eles eram assim. E assim, é engraçado como o narrador também coloca a Clara, porque assim, ela não entende, por exemplo, ela vai sair com a... Ela só podia sair com a... Com a mulher que Com a ensinava amiga a costura pra que ela. já era viúva. Então, assim, quando ela saía, ela via as outras meninas saindo com as outras amigas. E a Clara não tinha amigas, muitas amigas. É tanto que no aniversário dela, 17 anos, o narrador fala que tem mais pessoas velhas, tem as mulheres mais velhas, Sim. porque ela não tinha esse contato com meninos da idade dela. Ela não tinha contatos com meninos da idade dela para entender essa questão da juventude, de como é que é. É tanto que quando a mulher... Como é que é o nome dela? A que ensina pra ela? Não vou lembrar. Mas é uma senhora que ensina a costura pra Então, ela. quando ela conta primeiro pra essa senhora, Sim. certo? Quando a senhora vai contar pra mãe dela se assusta, porque eles nunca tiveram conversa sobre sexo, Sim. entendeu? Então é bastante assim, Tabus ainda, né? Isso, Desde os tabus. E a Clara fica pensando, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso sair? Por que eu só posso... Minha mãe não gosta de sair, a mãe dela não gostava de sair, o pai dela era muito ocupado, ela só podia sair com a senhora.
a mãe dela não gosta de sair, vírgula, né? Tipo assim, exatamente. a mãe dela não Você gosta fala, de sair. Mas por que ela não gosta? Porque, tipo assim, ela tinha na cabeça que ela tinha que limpar a casa, fazer os afazeres domésticos e tava cansada. Então, tipo assim, ela teve a oportunidade de sair pra ver se ela gosta de sair? Não. Enfim, ela, né? ela é colocada nessa situação. E agora nós vamos caminhar para a parte final da nossa roda de conversa, mas ainda não acabou. A gente vai para os comerciais e depois a gente volta com novidade. Antes disso, a gente vai falar sobre a estruturação do texto, né? Agora a gente vai falar de técnica. Como que o texto do Lima Barreto, como que Clara dos Anjos foi escrito, foi dividido. A gente sabe que teve uma divisão clara de 10 capítulos, Isso, né? e tipo assim, essa parte técnica pode ser meio chatinha, claro, mas ela é muito importante, Isso. porque o narrador, ele utiliza a estrutura do texto para criar significado. Sim. Então não foi nada acidental. Então ele não criou um romance, né, uma Do nada, prosa assim, extensa, assim, porque ele quis, nesse formato de 10 capítulos, ao acaso. Foi tudo estruturado dessa forma, porque ele quis de forma proposital. É detalhista, E né? detalhista demais. É uma característica desse movimento, né? Detalhar tudo. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma narrativa que vai inovar na temática, né, na forma de escrita, na linguagem coloquial, ela não vai inovar na forma estrutural, né? Ela continua sendo um romance, continua sendo estruturado na narrativa linear, né? Então a gente tem personagem apresentado, descrição da personagem, descrição da ação. Descreve o ambiente, descreve a Sempre ação. uma descrição do ambiente muito detalhista. minuciosa. Muito minuciosa. Por exemplo, quando ele vai falar de Mahamak, fala de Mahamak, fala a história toda. Fala da guerra, dos amigos dele. Isso. Depois vem com. Aí depois volta de novo no momento Por a da situação, cena. exatamente. Isso faz com que ele se torne importante, né, na história. Essa descrição dos personagens E- detalhada torna eles importantes. E tipo assim, quem que foram os personagens que não foram detalhados? A mãe. A própria Clara, ela é pouco detalhada. A Ela gente é não pouco tem detalhada. um parágrafo inteiro que fale da Clara. Né? A gente tem um parágrafo que fala assim, ela é uma menina velha assim, que não sai com ninguém, ingênua, só sai com a mulher dele, com a mulher que Com a costureira. ensina costura pra ela, e com a mãe que não gosta de sair, e é isso. Que não Acabou. gosta de sair ou que não não... gosta. Como a gente falou no último bloco, né? A gente falou? Falou. Ah, tá. E eu acho que é isso, na parte estrutural, né? Isso, então é como o Pedro falou, né? Segue essa narração, segue essa estrutura. E por fim tem as questões editoriais, né? A Clara dos Anjos, a obra Clara dos Anjos, ela é uma obra póstuma, ela só foi publicada após a morte do autor. Isso. Por isso que ele não teve tempo de finalizar, né? Foi uma obra que ficou sem final. Ela foi terminada em 1922, só foi publicada em 1948, a gente já estava ali dentro do modernismo. Na terceira fase Na já. terceira fase do modernismo. Foi publicada pela editora Scala, que se apropriou da obra, publicou o que tinha, né? Por isso que eu até... É isso. É isso. E é interessante Final. por causa disso, né? Que quando eu li o final, como a Samia falou, né? Ele parece inacabado, mas ele é inacabado mais ou menos, né? Sim. Ele procurou fazer um final perfeito para aquela história e acabou que o final perfeito Ficou com Deus. foi o da história comum Sim. de todas as pessoas que É passaram quando, por aquela é quando situação. ela se reconhece, tipo assim, como é que é a frase mesmo específica? A Nós gente não somos vale nada nesse nada, mundo. uma coisa- Nós não somos nada Mãe, nesse não mundo. somos nada nesse mundo. Então, assim, ela percebe que ela é uma mulher negra, periférica, né? E assim, é quando realmente ela se... Ela se conhece, ela Ela se vai se- autoavalia, né? Só que é isso. E Ela vai é se cíclico, reconhe- né? Se reconhecer como é que ela é vista pela sociedade. Exatamente. Então, gente, nós queremos agradecer a quem assistiu esse vídeo. Antes de terminarmos, eu tenho uma fofoca literária, né? A fofoca literária. Clara dos Anjos, ela foi adaptada para HQ, né? Histórias em quadrinhos. Também tem várias curtas-metragens se vocês pesquisarem no YouTube, porque é uma obra muito bacana. Leiam. O Pedro tá fazendo coração aqui. Mas ela foi adaptada para HQ e ganhou prêmio, para vocês verem o tanto que a obra ela ganhou um prêmio internacional nessa adaptação. Fenomenal. Então é isso, agora nós vamos para o intervalo e já tem novidade. É um intervalo assim. Se você quer continuar com a gente, quer ver nossas palhaçadas, vamos pro próximo vídeo. Deixa Se você seu quer like. discussão literária, se você gostou do vídeo, né? Deixa o seu like aí embaixo, Curte, compartilha. compartilha. Professora Camila, a senhora dá a nota toda, se possível. Gostaríamos de ter falado mais, mas o nosso tempo é reduzido. E não deixem de ler o livro, tá? É muito maravilhoso. bom. Verdade, eu amei.